Primícias do reino. 15. Zaqueu, o rico de humildade. Segregado os publicanos, nota da autora espiritual 34. Os publicanos em Israel adquiriram por 5 anos, em asta pública, o direito de arrecadarem os impostos das mãos dos dominadores romanos, excedendo-se muitas vezes pela exorbitância das taxas alfandegárias cobradas sobre o solo. Eram divididos em 3 ramos distintos. Decumani arrecadavam os dízimos. Partitores encarregavam-se das alfândegas. E pecuari recebiam as taxas sobre o solo e pastagens. Eram dirigidos pelo adquirente dos direitos da cobrança a quem prestavam obediência e a quem se uniam por serem desconsiderados pelos compatriotas. Tidos como ignóbeis por se ligarem ao estrangeiro dominador e por infringirem Moisés e a lei, eram, por outro lado, detestados pelos invasores que os subestimavam e os humilhavam com reproches. Ou arrecadadores de impostos constituíam classe detestável, vivendo sob chuvas de ódios e sarcasmos. Nota 35. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O pão adquirido com o suor da aflição carreava a angústia daqueles que estavam constrangidos ao resgate das pesadas taxas impostas pelas hostes vitoriosas que dominavam Israel. Jericó era um centro de atividades comerciais e urbe famosa que hospedara Cleópatra no passado, a qual se encantara com seu leve e perfumado ar. Embelezada por Herodes e Arquelau, o seu casario suntuoso e suas vivendas palacianas de mármore destacavam-se pela austeridade e beleza de linhas. Situada um pouco sobre o Vale do Jordão, beneficiava-se nos dias tórridos com as lufadas e a brisa fresca, e nos dias frios a temperatura mantinha-se agradável, sem quedas baixas. Conhecida por seu centro comercial, era escolhida pelos negociantes, cambistas, peregrinos e caravanas que demandavam os diversos países do Oriente, recendendo, ao entardecer, o aroma das rosas abundantes espalhadas em toda parte. Campos e relvados eram sombreados por sicômoros, romãzeiras, amendoeiras e salpicados por flores de vermelho forte e amareladas em tons de ouro. Suas rechãs, cobertas de trigos e canas de açúcar, rivalizavam em esplendor com as plataformas coloridas pela balsamina abundante, que lhe oferecia um ar de beleza, risonha e primaveril. As tamareiras, as mais célebres de Israel, produziam 3 espécies distintas, e suas tâmaras possuíam o dulcíssimo sabor de mel. Sua alfândega regurgitava, e os negócios atingiam altas e expressivas somas. Jericó, esplendente e de economia pujante, era a rota para Jerusalém. Zaqueu adquirira, com a vitória em asta pública, o direito à arrecadação dos impostos em Jericó, e com eles a herança amaldiçoada que os acompanhava. Residindo em suntuoso palacete, amealhara alto cabedal de moedas, adornando o reduto doméstico com obras de arte vindas de muitos países e se cercara de luxo, de modo a encher de bens externos o vazio do coração, por saber-se detestado por toda a cidade. De índole afável, no entanto, justificava o ofício com a explicação de que não eram poucos os filhos de Israel que o disputavam diante dos emissários de César. Quanto possível,
procurava dissipar as nuvens carregadas de malquerença e animosidade que lhe sombreavam os dias. Tentativas e tentativas, porém, redundavam inúteis. Redobrava esforços e o descoroçoamento era desanimador. Escutava algo irritado, as ameaças escapadas entre dentes, daqueles que se viam obrigados a liberar-se do infamante dever de pagar o tributo a César através dele. De estatura baixa, o que lhe somava mais aflição às angústias, o gordo, Zaqueu, era o espécime vivo, característico da idiosincrasia da cidade. Muitas vezes, acarinhando os filhinhos, atormentado, considerava o publicano o futuro e alinhavava planos. Quando possuísse muitos bens e pudesse abandonar a ignóbil tarefa, deixaria a cidade, recomeçaria a vida nova, longe de Jericó, muito longe. O sorriso aflorava-lhe aos lábios e a esperança mal dominada emoldurava-lhe o coração, dava-lhe forças para resistir a todas as dores tormentosas do momento. O futuro pertencia-lhe. Bastava somente esperar. Zaqueu ouvira falar de Jesus. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais pareciam uma mensagem de amor cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele tinha sede de amor. Ansiava por afeição e amigos. Faziam-lhe falta as orquestrações sonoras da amizade, os largos sorrisos do entendimento e da compreensão. A informação de que ele comia com pecadores e até palestrava com os publicanos fê-lo chorar interiormente. E as lágrimas aljofraram mais fortes, quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor havia publicano também, que ele arrancara de uma coletoria. Admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. Às vezes, meditando, anelava vê-lo, ouvi-lo, conversar com ele. No imo, acreditava que ele fosse o Messias. Sua palavra viajava no ar, seus feitos eram de todos e em todo lugar conhecidos. Amavam-no os infelizes, os deserdados de esperança, os espezinhados, os proletari. Odiavam-no os que o temiam, porque nele reconheciam o Salvador. Bartimeu, o cego, vivia em Jericó desde quando Zaqueu podia recordar. Com a escudela miserável, mendigava pelas ruas e nas estradas. Na alfândega, com frequência, Zaqueu o socorria. Gostava de atender à miséria, amenizar a dor, ele que sabia o travo da soledade. Esses, os sofredores, não lhe denegavam a moeda amiga, que os puritanos e zelosos da lei recusavam ofertar, guardando no semblante de falsa pureza a expressão constante de asco. Bartimeu, cego e desprezado, tinha algo em comum com ele, Zaqueu: a soledade em que caminhavam ambos no meio do povo. Em pleno março do ano 30, um certo entardecer, Jericó tomara aspecto festivo. Desde alguns dias, a cidade hospedava peregrinos que demandavam a Páscoa, que seria celebrada com toda a pompa em Jerusalém. No entanto, aquela tarde, o movimento era inusitado. Falavam que o rabi arrancara Bartimeu a cegueira e que o antigo infeliz se adentrara pela cidade após vencida a porta, entoando hosanas e exibindo os claros olhos banhados de indefinível luz. Milagre! Exclamavam uns. Farsa! Bradavam coléricos outros.
Todos queriam falar ao ex-cego, informar-se. O tumulto se fazia natural na algaravia desordenada a que todos se entregavam, quando alguém gritou com voz estertorada: Eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. Houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Mal se podia conter. O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso momento da vida. Necessitava fitá-lo. Não ousaria falar-lhe, é certo. No entanto, se perdesse a ocasião, nunca mais, certamente teria outra. Sôfrego, com o suor álgido a escorrer em bagas, pôs-se a correr, perdendo até a postura de dignidade que a si mesmo se impunha. Seguiu correndo na direção da porta da cidade. A multidão se adensava pela via. Era imperioso vê-lo apenas, vê-lo passar. Agoniado, sob o domínio de 1000 inquietações, de relance, sabendo-se impossibilitado de vislumbrá-lo, sequer pois que, baixo, não podia olhá-lo, obstaculando pelos que se postavam à frente a orla da estrada. E detestado, não encontraria quem lhe cedesse lugar. Enxergou o velho e vetusto sicômoro, de fácil acesso, e desgalhado por sobre o caminho. As raízes alteavam-se rugosas e curvas acima do solo. O publicano não titubeou, avançou resoluto e galgou a árvore. Viu o mestre sereno que avançava acompanhado pelo povo. Gritos e exclamações espocavam em ovação ao estranho caminhante, que parecia envolto em diáfana claridade. Zaqueu deixou que a voz estrangulada na garganta irrompesse cristalina e, sem o perceber, uniu-se ao entusiasmo geral, tocado de entusiasmo também. Como era belo o Rabi! Jamais vira beleza igual àquela cheia de majestade e transparência. O Senhor estacou o passo junto ao sicômoro e fitou Zaqueu. Foi rápido. No entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou fulminante pela tela do pensamento. Reviu-se. Zaqueu, falou o visitante sublime, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Não podia ser verdade. Sonhava. Zumbido forte nos ouvidos e torpor na mente dominavam. Desce depressa, gritava-lhe firme o espírito. O homem escorregou figueira abaixo, transfigurado pela emoção. A sós, esquecido de tudo, como se flutuasse no ar, embalsamado do entardecer, desejou sorrir, protestar a aquiescência. Não pôde, não podia dizer nada ou fazer. O cérebro parecia sofrer uma brasa viva a arder. Sabia-se rico, e os ricos eram detestados. Publicano e a lei mosaica o condenava. Reconhecia-se indigno, e Israel não o perdoaria nunca. Mas a voz continuava a ordenar. Hoje me convém pousar em tua casa. Rompeu o torpor e demandou o lar. Era indispensável preparar a recepção. As lágrimas desatavam nos seus olhos cansados e o coração estuava após tão longa solidão. A esposa, a ele abraçada, chorava também. Procurava uma forma de apequenar-se na grandeza da casa luxuosa, engrandecer-se na pequenez em que a aflição o colocava para receber o Rabi, o amigo único. É quase noite. Uma fímbria de ouro forte borda os montes de luz no poente e derrama um leque de plumas irisadas
que adornam ligeiras nuvens passantes. À porta da casa, com a família reunida, emocionado, Zaqueu aguarda. Teme, porém, que o rabi não lhe adentre o lar. Não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. Senhor, exclama alguém, pernoitarás na casa desse publicano? Publicano espoca a palavra aos ouvidos de Zaqueu. A marca esculpe no dorido e ansioso coração de Zaqueu a dor em fogo. Senhor, tartamudeia o arrecadador das taxas, eis que eu sou que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa que tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Não pôde continuar, pois que lívido e afásico, momentaneamente foi dominado por inextricável comoção. Jesus sorriu, um riso leve e bom, como um hausto de amor. Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Após uma pausa, em que se ouviam as murmurações da noite chegando, o Senhor narrou a inconfundível parábola das 10 minas, tomando como imagem preliminar o príncipe israelita Arquelau, que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se. Submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia. Rico de amor e humildade, dirigido por Jesus.